É alegria para nós podermos participar assim desse primeiro culto do ano de 2021. Terminado o ano de 2020, com todas as dificuldades que precisamos enfrentar, temos a oportunidade de um novo ano a ser construído, um novo ano a ser enfrentado com as suas bênçãos, os seus desafios. E gostaria de que pudéssemos meditar, e estaremos assim trabalhando uma série de mensagens com a temática GPS. Nós sabemos o que é um GPS, é aquele aparelho que nos dá o direcionamento, nos orienta sobre caminhos a tomar. E apesar de que hoje a gente utiliza esse mesmo princípio em aplicativos para celular, como o Waze, como Google Maps e outros, e eles nos trazem a orientação dos caminhos. Eles trabalham sincronizados com informações de satélites. E então tomam informações de pelo menos 3 satélites, seria o suficiente, mas por uma questão de precisão, eles utilizam 6 satélites que estão distribuídos aí no espaço, para que possa localizar exatamente onde nós estamos e situar no mapa e traçar então os melhores caminhos. Eu gostaria de que a gente então meditasse um pouco a respeito desse GPS, e quando o relato do livro de Atos, no capítulo 3, trata a respeito da cura de um coxo na porta formosa do templo em Jerusalém. Então vamos ler Atos capítulo 3, versos de 1 a 11. Atos 3, de 1 a 11. E assim nós lemos nesse texto. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. Vamos orar? Senhor Deus, louvamos o Teu nome e agradecemos por esse trecho da Tua palavra que foi lido e por aquilo que ele nos traz de ensino a Teu respeito, a respeito dos Teus propósitos. E assim, Senhor, guia mente e coração de cada um de nós, para que possamos extrair as lições que tens reservado para nós nesta hora. É a oração que fazemos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Há alguns anos já tenho comentado a respeito de algo que aconteceu, uma experiência com o pastor Naum Maia.
narro essa experiência porque já conversei com ele sobre utilizá-la para extrairmos lições. E o que aconteceu é que ele estava se preparando para uma viagem, e aquela viagem iniciaria muito cedo de manhã, e ao acordar, eles pregaram tudo, colocaram no carro, tomaram a estrada. Ele ia para uma cidade ali no interior do Ceará, ele que reside em Fortaleza, e depois de sair da cidade, quando já tinham tomado a estrada, e sem ter tanta segurança sobre os entroncamentos que encontraria no caminho para aquele seu destino, ele então foi pegar o GPS no porta-luvas do carro. Isso no tempo em que a gente não desfrutava, não usufruía assim de aplicativos como mencionei, de Waze e Maps, mas ele confiava que o GPS iria lhe dar a orientação necessária. E ao procurar o GPS para ligá-lo, verificou que tinha esquecido o GPS em casa. Ficou indignado consigo mesmo. Ficou realmente enraivecido consigo mesmo por ter esquecido o GPS. Era tão importante para aquela viagem. Mas, continuando a viagem, aconteceu aquilo que ele temia. Pegou um entroncamento equivocado e andou algum tempo, um longo tempo na estrada errada, e ao se localizar, teve que retornar todo aquele trajeto até o entroncamento em que pegou a saída errada. E então, para dar início à viagem, teve que pernoitar num lugar onde não estava previsto, muito antes de onde estava previsto. E ao se recolherem a um hotel ali, onde encontraram dormida, então ele ainda indignado consigo mesmo, e a sua esposa Cláudia procurando amenizar aquela indignação, e dizendo para ele: olha, é assim mesmo, mas Deus sabe todas as coisas, até mesmo quando erramos, tudo isso está na mão de Deus. E ele indignado, e ela então disse: olha, lembre que nós somos guiados pelo Senhor. E então ele parou assim e disse: o que é que você disse? Ela disse: eu disse que nós somos guiados pelo Senhor. Ele disse: isso mesmo, guiados pelo Senhor. GPS. Esse é o GPS que realmente importa. E então, neste começo de ano, de que forma podemos extrair lições na palavra do Senhor, que possam ser guia para o nosso ano, que possam ser guia para o nosso dia a dia? O que é que então podemos ter como fundamento, como orientação, como direção? Nós temos que, naquela experiência do pastor Naum e sua esposa, só depois de que eles entenderam que realmente tudo está na mão de Deus, e graças àquele ocorrido, graças àquele equívoco duplo, podemos dizer, porque houve o equívoco de esquecer o GPS em casa, e houve o equívoco de tomar a estrada errada. Graças a tudo que aconteceu com eles, nós estamos aqui extraindo lições para nós hoje, principalmente com o entendimento que tiveram de que o GPS que realmente importava era sermos guiados pelo Senhor. E então, dentro do texto que nós acabamos de ler, nós vemos os discípulos que chegam ao templo, e eles estão naquele período em que o Senhor Jesus morreu, foi elevado às alturas, de fato, morte, ressurreição, passou um tempo em contato com os discípulos, fazendo com que os discípulos vissem que tudo que aconteceu a ele também estava nos planos do Senhor,
até que finalmente foi elevado às alturas, mas ele prometeu também que ele enviaria o Espírito Santo, que o Espírito Santo estaria com eles, e estaria com eles para dar direção, para orientar. E agora os discípulos estão entrando no templo, eles estão se achegando para um encontro com a igreja. Eles estavam subindo para aquele momento em que a igreja costumava se reunir, a hora da oração, a nona. A nona hora corresponde para nós 3 horas da tarde, 15 horas. E a igreja se reunia naquela parada que era dada para oração, a igreja se reunia no alpendre ali do pórtico, ao lado do pórtico de Salomão. E ali a igreja compartilhava o ensino do Senhor Jesus Cristo. Então, eles estão se aproximando ali do templo e vão entrando pela Porta Formosa. E eu gostaria de destacar como precisamos estar atentos às necessidades. Como precisamos estar atentos àquilo que acontece à nossa volta, com o olhar clínico, com o poder de observação. Eles viram um homem que estava sendo colocado ali no chão naquela hora, acabara de ser colocado, e ele ficava ali normalmente para pedir esmolas. E ele estende a mão, esperando receber uma esmola de Pedro e João. Ali havia 2 necessidades imediatas. Uma necessidade era o alimento, e ele dependia das esmolas para ter o seu sustento. Havia uma necessidade que poderia ser atendida ali, mas havia uma necessidade ainda maior, era a necessidade de cura daquilo que aquele homem sofria desde o nascimento. Ele era coxo de nascença, e o texto bíblico no capítulo 4 vai nos dizer que aquele homem tinha já mais de 40 anos de idade. Ele viveu a vida toda, conviveu com essa necessidade, essa deficiência. E agora Pedro e João, guiados então pelo Senhor, atentos à voz e ao agir de Deus, daquilo que Deus tinha como propósito para aquele momento específico. Eu creio firmemente que Pedro e João já haviam passado por aquela porta formosa do templo inúmeras vezes. Já haviam visto aquele homem ali inúmeras vezes, mas naquele instante, eles sentiram pelo Espírito. Eu creio que Pedro olhou para João, João olhou para Pedro, e aquele cruzamento de olhares foi naquela confirmação, como quem diz: eu também estou sentindo de Deus que este momento é de curar este homem. Porque se fosse para curar a todos, desde que Jesus foi para o céu, a primeira vez que vissem aquele homem, poderiam ter curado aquele e outros que estavam ali próximos. Mas aquele era o momento que Deus então reservou e direcionou no coração dos seus discípulos, para que aquela cura fosse realizada. Então, eles estavam atentos à voz e ao agir de Deus. E Deus deseja derramar bênção sobre a vida de todas as pessoas. Mesmo aquelas pessoas que nem esperam. Aquele homem esperava receber apenas uma esmola. Mas Deus tinha um propósito na vida dele. E aquele era o momento em que esse propósito se concretizaria. Então, quando nós estamos à disposição de Deus, nós estamos à disposição para que Deus realize na vida de outras pessoas a sua vontade. E naquele instante, a vontade de Deus foi que aquele homem fosse curado. A gente pode até se perguntar assim: por que é que Deus não cura a todos em todo o tempo? A gente não tem todas as respostas da parte de Deus. Se a gente pudesse entender Deus completamente, a gente seria maior do que Deus para poder entendê-lo. Deus é transcendente, Ele
vai além do que é a nossa capacidade de entendimento. E então, quando a gente se pergunta assim, por que é que Deus não cura a todos em todo o tempo? O que a gente sabe é que Deus preparou este mundo para ser um mundo que trouxesse apenas bênçãos para a humanidade. Mas o homem preferiu se afastar de Deus. E então a terra ficou sujeita a coisas que Deus poderia estar nos orientando, nos habilitando, nos capacitando para superar, para enfrentar. Por exemplo, essa pandemia, a gente poderia perguntar para Deus: Deus, por que essa pandemia? E eu creio firmemente que se não houvesse o pecado no mundo, Deus estaria nos orientando sobre não apenas aquilo que deveria ser evitado como prática de vida, como também aquilo que pudesse ser solução para o que viesse a surgir. Da mesma maneira que os nossos avós nos ensinaram a respeito de chás para isso, para determinada ação para uma enfermidade corriqueira, Deus poderia estar nos trazendo toda a orientação, mas nós nos afastamos de Deus por causa do pecado, e isso trazendo consequências sobre todos nós. E esse afastamento de Deus faz com que Ele queira o nosso retorno, que nós estejamos voltando para Ele. Então, Deus deseja abençoar, e Ele deseja que sejamos instrumentos de bênção, mesmo quando achamos que não podemos fazer muita coisa. Aquela frase de Pedro ali para aquele homem foi: eu não tenho prata e nem tenho ouro. Aquilo que aquele homem esperava de imediato, Pedro disse logo: olha, eu não tenho como lhe atender, mas alguma coisa é possível ser feita, e que naquele instante Deus ordenou que fosse a cura daquele homem. Nós também muitas vezes podemos estar atentos às necessidades e achando que não podemos fazer muita coisa, mas há sempre algo que é possível ser feito, a partir da oração, a partir de buscar soluções, de conversar a respeito com outras pessoas, a respeito de tal necessidade, o que é que poderíamos fazer, e surge então um direcionamento. Tivemos essa experiência agora, nesse período de pandemia, quando pessoas sentiram a necessidade dos moradores de rua, o que é que podemos fazer a respeito? E resolveram conversar no pequeno grupo, e aquele pequeno grupo aderiu à ideia de fazer alguma coisa para com aqueles que estavam passando necessidade nas ruas. E foi criado então um grupo de trabalho que cresceu, se expandiu com o apoio de toda a igreja nessa direção, e um movimento foi criado para auxiliar e suprir aquela necessidade. A nossa falta, então, não dispensa o nosso envolvimento, e então foi construída assim uma solução. Assim aconteceu ali também com Pedro e João. E então, naquele instante, Pedro diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, levanta-te e anda. E então o toma pela mão e o ergue. E aquele homem então se firma sobre os seus pés. E aquele homem, surpreso com tudo aquilo, ele começa a pular. Ele agora podia pular, depois de mais de 40 anos sendo carregado, agora ele tinha firmeza nos pés e podia saltar. Então, aquilo que Pedro fez, e Pedro fez em nome de Jesus. O que é que significa agir em nome de Jesus? Uma das coisas que nós vemos na palavra de Deus é de que o nome caracteriza a pessoa, e nós temos isso também. Alguém se refere por exemplo, o meu nome, Alberto.
quando se refere a mim, aquele nome significa a minha pessoa. Ele poderia citar um outro brasileiro, Alberto de Santos Dumont, e aí a gente pensa naquele outro Alberto e nas suas invenções e naquilo em que ele foi pioneiro. O nosso nome representa quem nós somos, nós nos referimos às pessoas pelo seu nome. E o nome de Jesus? O nome de Jesus representa aquele que disse: é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E o Senhor Jesus, então, nos enviou para que fôssemos instrumentos da realização da sua vontade. Em Atos capítulo 1, verso 8, ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo é enviado por Ele para nós. Ele havia dito aos seus discípulos: eu não vou deixar vocês sozinhos, eu enviarei o Consolador, aquele que vem para estar ao lado. Vocês vão receber poder pelo Espírito Santo, e então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O propósito do Senhor Jesus em nós é o cumprimento da sua vontade. A sua vontade de que sejamos testemunhas suas. Quando nós pensamos aqui nessa cura, nisso que aconteceu ali naquela porta formosa do templo, a gente pode ficar pensando que o objetivo maior era exatamente a cura daquela pessoa, mas Jesus queria mostrar algo mais. A primeira coisa é de que há poder no nome de Jesus, porque Jesus é aquele que recebeu toda a autoridade no céu e na terra. E aí nós oramos em nome de Jesus, e a nossa oração em nome de Jesus é no sentido de que, se aquilo que eu estou pedindo estiver de acordo com a vontade do Senhor Jesus, que isso seja feito com os propósitos de Jesus, não simplesmente olhando para nós mesmos, naquilo que é o nosso desejo, naquilo que é o nosso interesse. E então, quando a gente diz em nome de Jesus, a gente está entregando a Jesus a definição para aquilo que Ele sabe que é o melhor para cada um de nós. E nós oramos em nome de Jesus, nós nos reunimos em nome de Jesus. Jesus foi que disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Em nome de Jesus, os discípulos realizaram curas e milagres, como esta cura que acabamos de ler na palavra e estamos meditando nela. Os batismos que realizamos são em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a presença da Trindade, e representando esse propósito íntegro, integral, total de Deus para conosco, de que tenhamos uma nova vida por meio de Cristo. Em nome de Jesus significa também em obediência a esse entendimento da vontade de Cristo, porque naquele instante Pedro e João entenderam que era a ordem do Senhor Jesus que aquele homem fosse curado, e então realizaram essa cura. Nós também precisamos estar atentos para entender o que é o propósito de Deus, e naquilo que Ele coloca na nossa mente, a gente ter, como o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses: seja a paz de Cristo o árbitro nos vossos corações. Que a paz de Cristo possa confirmar no nosso coração de que aquela ação que estamos tomando é exatamente o que Deus tem para nós naquela hora, naquele lugar. E ao consultarmos ao Senhor: Senhor, é isso mesmo que Tu queres? E então podermos sentir a Sua paz no interior, encaminhando para a realização da Sua vontade. Foi isso que aconteceu naquela cura. Pedro e João puderam ter essa confirmação interior de que era o propósito de Deus e realizaram aquela cura. E então,
Quando agimos de acordo com a vontade de Deus para nós, realizamos os seus propósitos em nós. E o nosso princípio é da realização da vontade de Deus, mesmo naquilo que temos como princípio organizacional na Igreja Batista, esse princípio congregacional, ou seja, a congregação participa das decisões. Quando nos reunimos em assembleia, numa decisão, para uma decisão, e que votamos naquilo que está sendo proposto, o entendimento é de que cada um possa estar sendo sensível à voz de Deus, de tal maneira que nós não tenhamos simplesmente uma democracia. Não estamos aqui para fazer a vontade da maioria, mas nós cremos que pelo menos a maioria esteja atentando suficientemente para o dirigir de Deus, de tal maneira que a nossa expressão seja a vontade de Deus. Cada um, então, no seu coração, vendo qual é a melhor decisão a ser tomada, e em oração para isso, a decisão da maioria seja aquilo que Deus esteja direcionando a sua igreja para que seja realizado. Então, a nossa submissão à vontade do Senhor Jesus e agindo em seu nome, de acordo com aquilo que Jesus mesmo faria se estivesse no nosso lugar, e Ele está conosco. E então, quais são os resultados disso? Quais são os resultados de estarmos atentos, de buscarmos agir de acordo com a vontade de Deus? E os resultados são de louvor a Deus. Quando somos guiados pelo Senhor, os resultados que encontramos são de louvor a Deus. E nós vamos ver o louvor daquele paralítico que estava saltando e dando glórias a Deus, a alegria dele com a sua própria cura. Aquele homem que ficou limitado durante mais de 40 anos e agora ele está pulando ali no meio do templo, numa situação estranha. Ali é um lugar de adoração, um lugar de sacrifícios, mas aquele homem está ali pulando, dançando, aquele homem está ali fazendo algo que está chamando a atenção de todo mundo. E então aquele louvor daquele homem, aquele resultado de louvor agora se multiplica. Se multiplica porque outras pessoas então começam a participar do que está acontecendo. Essas outras pessoas então, ao verem aquele homem saltitando e reconhecendo que aquele homem era o aleijado que costumava estar na Porta Formosa e que todos conheciam, agora ele está de pé e saltitando. E o que é que aconteceu? Houve um milagre, houve uma cura. E então a glorificação do Senhor Jesus foi multiplicada. E mais ainda, porque o texto bíblico vai dizer que por conta daquilo, o apóstolo Pedro toma a palavra e começa a expor que aquele homem está são por causa de Jesus Cristo, foi no nome de Jesus que aquele homem foi curado. E apregoa a Jesus, demonstra que Jesus é o que dizia ser, apesar de ter sido condenado injustamente, crucificado, mas ele ressuscitou e está vivo e detém o poder, e em nome de Jesus é que aquele homem foi curado. E aquela multidão então agora começa a entender que Jesus é quem ele afirmava ser. E as pessoas se entregam a Jesus, recebendo-o como Salvador e Senhor. E a continuidade desse texto que nós lemos vai dizer que cerca de 2.000 pessoas
receberam a Jesus. Nós temos em Atos capítulo 2, que o número dos que creram ali no dia de Pentecostes chega a 3.000. Mas agora, depois dessa cura, temos o registro de que os que creram tiveram o seu número elevado a 5.000. De fato, temos até uma dúvida sobre como está escrito o texto. Se elevou-se o número dos que receberam a Jesus naquele dia a 5.000, ou se foram esses 2.000 que, somados aos 3.000 do dia de Pentecostes, fez com que o número dos crentes chegasse a 5.000. Seja como for, vidas entregaram-se a Jesus Cristo, glorificando o seu nome. Cada pessoa que reconhece que Jesus é Salvador e se entrega a Jesus, recebendo-o como Salvador e Senhor, essa pessoa está glorificando a Jesus. E então, o louvor ao Senhor, a glorificação do nome de Jesus, foi do paralítico, foi das pessoas que estavam ali no templo, glorificando por aquela cura, mas principalmente daqueles, possivelmente 2.000, que fizeram com que isso tivesse resultados para a sua própria vida, entregando-se a Jesus, recebendo-o como Salvador e Senhor. Temos algumas perguntas, então, que podemos fazer a nós mesmos diante de toda essa narrativa. Em primeiro lugar, como anda nossa proximidade com Cristo? Os discípulos estavam investindo nessa proximidade ao ponto de poderem entender o propósito de Deus para aquela hora. Quantas vezes podemos estar atravessando situações em que Deus deseja nos usar como instrumento, mas não estamos tendo essa intimidade com o Senhor Jesus, para saber então o que é o seu propósito naquela hora, e passamos despercebidos, e desapercebidos daquilo que Deus deseja fazer naquele instante. O que pode estar dificultando essa proximidade? De que maneira podemos transpor aquilo que esteja dificultando uma aproximação maior com o Senhor? E então, que necessidades observamos à nossa volta? O que é que a palavra observar nos desperta? Podemos estar simplesmente passando por cada lugar, por cada situação, sem o cuidado de observar o que está à nossa volta. Mas quando assim observamos, estamos disponíveis para o que Deus disser? Estamos disponíveis para o agir de Deus? E pode ser que esse agir tenha um custo. Os apóstolos, na continuidade desse texto, vamos ver que os apóstolos foram presos por estarem pregando no nome de Jesus, pregando a ressurreição dos mortos. E pode haver um preço naquilo que Deus deseja que façamos. Pode ser que custe alguma coisa, como custou na história do bom samaritano, aquele homem que desceu da sua montaria, colocou o enfermo na sua montaria, o levou até uma estalagem, cuidou dele, pagou as despesas que o estalajadeiro pudesse ter com aquele homem. Então houve todo um custo. Pode ser que naquilo que Deus nos mande fazer haja um custo, e precisamos estar preparados para isso. E como a nossa ação pode glorificar o nome de Jesus? Aquilo que venhamos a fazer pelo dirigir de Deus na nossa vida, como isso possa vir a glorificar o nome de Jesus em vidas que agradeçam a Deus por nós, agradeçam a Deus por essa iniciativa, por essa ação tomada, mas principalmente em vidas que se entreguem a Jesus como Salvador e Senhor. A cura daquele homem foi importante para ele pôde experimentar uma nova maneira de encarar a vida. Mas aquele homem terminou os seus dias,
aquela cura durou alguns anos, ele já tinha mais de 40, não sabemos até que idade ele viveu, mas vamos colocar aí até uns 80 anos, principalmente num tempo onde a média de vida era bem inferior. Aquela cura pode ter durado 40 anos para uma pessoa. Mas para aqueles 2.000 que receberam a Cristo como Salvador, isso foi multiplicado não apenas por esse número, mas foi multiplicado por um tempo de eternidade, porque cada uma daquelas pessoas que recebeu a Jesus como Salvador e Senhor, pode estar com Cristo por toda a eternidade, resultado de eternidade multiplicado 2.000 vezes. Então, Jesus é glorificado quando isto acontece. E assim, que nesse período em que meditamos sobre GPS, guiados pelo Senhor, que possamos estar buscando essa direção do Senhor a cada dia, ao lermos a palavra, ao orarmos, ao meditarmos em tudo aquilo que o dia nos reserva, e mesmo estando atentos àquilo que não sabíamos que o dia nos reservaria, mas em que Deus deseja realizar a sua vontade por meio de nós. Que desta maneira estejamos cada dia mais, e neste ano de 2021, sendo guiados pelo Senhor. Que Ele assim nos abençoe. Amém e amém.